Agora nós vamos falar sobre a terceira sessão extraordinária que ocorreu na noite de ontem na Câmara Municipal de Capivari, sessão essa que começou às 19 horas e 30 minutos, e nós também já estamos aqui com o ex-prefeito de Capivari, o Rodrigo Proença, que também vai falar a respeito dessa sessão. Para a gente ter um resumo, a Câmara Municipal de Capivari aprovou ontem o projeto de decreto do Legislativo 01/2021, de autoria da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento, que é o parecer desfavorável às contas anuais da Prefeitura de Capivari, relativas ao exercício de 2016, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Após a leitura dos pareceres dos relatores, Denilton Rocha dos Santos, do MDB, e também Vinícius Escarso, do MDB, que seguiram o parecer desfavorável do Tribunal de Contas, o ex-prefeito Rodrigo Abdala Proença, do PSDB, usou a tribuna para apresentar a sua defesa. E depois teve a votação do decreto legislativo, que foi aprovado por 9 votos contra 4. Sendo assim, as contas da Prefeitura no exercício de 2016 foram rejeitadas. Votaram contra o parecer do Tribunal de Contas os vereadores Elisandro da Silva Leite, o Sandro Modas, a Inês Luiza Félix da Costa, a Geiciele Renata Rosado, a Celi, e também o Odésio de Jesus Ferraz, onde durante a votação eles explanaram que eles não avistaram nenhuma irregularidade, nenhum desvio de dinheiro público e votaram contra o parecer do Tribunal de Contas. E votaram a favor do Tribunal de Contas os vereadores Denilton Rocha, José Eduardo Bombonati, o do Bombonati, o José Eduardo de Campos Pacheco, Marco Sabino Fernandes, também o Nelson de Souza Soares, Paloma Tatiane da Silva, Juan Henrique Pellegrini Bragion, Tiago Júnior Bragion e também o vereador Vinícius Escarso, Marquinhos. Vamos então aos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado para reprovar as contas de 2016 do município de Capivari. Desequilíbrio dos resultados econômico-financeiro, que resultou em um déficit orçamentário de 7,72%, decorrente de uma receita superestimada correspondente a 21,54%, acima da efetiva arrecadação. B. Queda acentuada na arrecadação da dívida ativa, tendo em vista que foi arrecadado somente 18,95% em relação ao estoque da dívida ativa da época, e evolução de 19,64% no montante da dívida ativa em relação ao exercício anterior. C. Liquidez da dívida de curto prazo, tendo restado demonstrado que a Prefeitura Municipal não possuía em 2016 liquidez suficiente para pagamento dos compromissos de curto prazo, pois dispunha apenas de 13 centavos para cada R$1 exigível. E D. Elevado percentual de alterações orçamentárias, pois o Poder Executivo efetuou alterações no orçamento municipal correspondente a 32,63% da despesa fixa, demonstrando um planejamento orçamentário deficitário. Bom dia, Rodrigo. Como você vê esse apontamento aí, ou esses apontamentos do tribunal? Bom dia, Marcos. Bom dia, Tony. Bom dia a todos da Raízes. Agradecer ao Carlos Masqueto pelo convite de estar aqui hoje, podendo falar sobre as contas no qual eu era responsável em 2016 como prefeito de Capivari. E primeiro agradecer à Câmara Municipal de Capivari da forma respeitosa, carinhosa que me receberam ontem no julgamento das contas, no qual tive a oportunidade de 15 minutos de demonstrar todos esses apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas. São 4 pontos, como você bem colocou, Marcos, e o que eu destaco aqui e registro que todas as comissões envolvidas, a Finanças e Orçamento, Justiça e Redação, deixaram claro que não houve corrupção, desvio de dinheiro, superfaturamento. Existiu um déficit de 7,72 que nós questionamos, até porque em 2013, 14 e 15, que nós tivemos as contas aprovadas no tribunal, especificamente no ano de 2015, o déficit foi de 8,71 e teve parecer favorável. Houve uma mudança de 2015 para 2016 na metodologia
do cálculo do déficit. E é isso que nós questionamos. Nós estamos falando de 0,14%. 0,14%. Se você pegar o 7,72% que o tribunal apurou e o 7,58% que nós estamos falando, né, nós estamos defendendo, dá 0,14%. Uma prefeitura que tem uma complexidade na gestão, principalmente num período que nós pegamos em 2014 até 2018, muito difícil, com queda na arrecadação, impeachment de 2 anos, que o processo acaba refletindo na economia, cai a arrecadação, faturamento, as pessoas não conseguem pagar as suas obrigações frente à prefeitura, faz com que você tenha no momento de crise uma queda na arrecadação e um aumento nas necessidades. Ou a população ela procura mais, quando nós estamos em crise, os serviços públicos. E com isso aumentam-se as despesas. Aí fica demonstrado que eu tinha, né, como gestor na época, 13 centavos para um investimento de R$1. Então é muito abaixo. E mesmo fazendo todas as mudanças dentro do orçamento, e é um dos apontamentos que foram feitos pelo tribunal, foram as alterações, e essas alterações foram feitas em audiências públicas, com convocação da população e com aprovação da Câmara. Todas essas mudanças orçamentárias foram aprovadas pela Câmara na época por unanimidade. Tá? Então você tira de um programa para poder suplementar outro. O exemplo fica claro quando você pega dentro do relatório os investimentos em saúde e em educação. Os investimentos em saúde, que o mínimo é 25%, nós chegamos a 30%. Ou seja, nós investimos do mínimo 7 milhões a mais. Precisamos investir em educação, principalmente na valorização do profissional, o plano de carreira que foi implantado na época. Isso faz com que a despesa aumente. E de um outro lado, nós estamos falando de uma queda na arrecadação e de uma inadimplência que existiu muito grande, que fica também apontado numa desses quatro tópicos, a questão da dívida ativa. O que é dívida ativa? Hoje o município ele tem 24 milhões, atualizado, eu peguei ontem essas informações, 24 milhões a receber dos seus contribuintes. São dívidas passadas, são dívidas antigas. O município tem para receber 24 milhões. O que você faz? Você criam programas de incentivos, como o Refis, que a própria Câmara atual aprovou semana passada, que é tirando juro, multa, mora, e fazendo com que o contribuinte tenha um atrativo para pagar essa dívida e ficar quites com o poder executivo, né, com as suas obrigações. E o que aconteceu? Nós, de 24 milhões, aí, provavelmente a prefeitura vai receber 20%. E esse apontamento do tribunal se diz o quê? Abriu um programa de recuperação, mas não conseguiu eficiência no recebimento desses tributos municipais. Eu não tenho culpa como gestor. Eu abro, eu faço um programa, eu crio, né, trago os atrativos, os incentivos, tiro juro, tiro multa, mas a população naquele momento não consegue pagar o que está em dia e muito menos aquilo que ela deve em exercícios anteriores. Rodrigo, nessa situação que você fala da dívida ativa, que o Refis foi aberto para a população fazer ali o seu planejamento de como pode pagar essa dívida com a prefeitura, depois que o Refis é firmado com o munícipe, com o empresário, a prefeitura, o cidadão ali não paga aquela dívida, aquele acordo, a prefeitura tem como recorrer de alguma outra forma para poder receber esse dinheiro? A prefeitura ela é obrigada a enviar todo ano para a justiça, tá? A partir do momento que você abre um programa de recuperação fiscal e aquela pessoa firma um acordo, né, ela adere a esse programa, está suspensa a questão judicial. Muita gente tem bloqueios de bens, né, porque isso faz parte, isso é uma obrigação do gestor encaminhar e dar sequências a essas dívidas que os contribuintes têm com a prefeitura, tá? Então, o que nós fizemos? Todos os nossos anos aí nós fizemos a criação do programa do Refis, tirando juro, tirando multa, prorrogamos muitas das vezes. Se você pegar no próprio relatório, você vê que no mesmo ano tem 2 leis, que é uma criando e uma prorrogando, abrindo espaço, permitindo que a população negocie, né, com a prefeitura e fique em dia.
Agora, mesmo o tribunal analisa isso aí, né? Esses analisa, pontos, né? Ele pede que a prefeitura crie esses incentivos e esses atrativos. A prefeitura criou, só que ela não conseguiu, não teve eficiência na arrecadação. Dei um exemplo aqui de hoje, está em 24 milhões, vai ser aberto, foi aberto recentemente, provavelmente a população que vai procurar vai chegar nos 20%. E o gestor não pode ser responsabilizado, não existe lei, esses 4 pontos, não existe lei, fala assim, ó, isso é a lei tal e vai ser penalizado o gestor com 3, 4, 5 anos de inegibilidade, vai responder por improbidade administrativa. Isso não é lei, isso é um entendimento dentro do Tribunal de Contas, e é isso que eu levei essas informações ontem, no qual o tribunal tem essa jurisprudência interna. Não existe uma lei estadual, uma lei federal que trata desse assunto. Existe um entendimento dentro do tribunal. E por isso que eu falo, 0,14%. Né? E deixo mais uma vez registrado que todas as 2 comissões envolvidas colocaram ali que não houve dolo, não houve corrupção, não houve superfaturamento, não houve desvio de dinheiro. Houve o quê? Um déficit que o tribunal considerou que ultrapassou aquilo que ele acha no momento ideal, 30 dias. O meu deu 42. Se você considerar o 7,58, você teria 23 dias, ficaria abaixo do entendimento do tribunal. Rodrigo, falando nesse ponto 14%, não teria ali, enquanto gestor, ter tirado 0,7% de alguma outra área para poder chegar no limite que o tribunal exige? Como eu falei, nós levamos a interpretação de 2015. Se fosse levado em consideração a interpretação que o tribunal aprovou as contas de 2015, que foi 8,71, nós baixamos ainda. Estaria dentro. Estaria dentro. Nós utilizamos como parâmetro, como referência, o ano de 2015. E aí vem uma alteração na lei de introdução do direito brasileiro que diz, isso foi em 2018, e eu levei também na minha defesa, que o gestor, quando muda-se a interpretação, quando mudam-se as regras, ele tem que ter um período de transição para ele poder se adequar e se adaptar. Não dá para você, eu jogo o primeiro tempo com essa regra, o segundo tempo nós vamos mudar e aquilo que aconteceu no primeiro tempo não vale mais nada. Então, principalmente no poder público, tudo é mais lento, é mais demorado para você adequar. Então, e você tem, nesse ano de 2016, pontos, e eu levei até vídeos ontem dentro da minha defesa, que chamam a atenção, que foi a intervenção na Santa Casa em janeiro de 2016, quando a Santa Casa estava fechando, nós assumimos. A prefeitura assumiu através de uma decisão judicial, até o Padre Adalto assumiu como interventor na época, e nós fizemos um aporte de 30% na Santa Casa para não fechar as suas contas. De um lado você tem inadimplência, está caindo a arrecadação, de um lado a necessidade de manter uma instituição como a Santa Casa com as portas abertas. E levei também programas que nós criamos de atendimento da criança com deficiência, que é o Terra Suite. Não sei se vocês acompanharam a sessão ontem. 6 crianças naquele período de 2014 2016, eles tiveram um atendimento desse tratamento numa clínica especializada, crianças com paralisia cerebral. Esses tratamentos custam de 15 a 18 mil reais hoje por mês. Eram 6 crianças na época que estavam há 4 anos em cadeira de rodas e com pouco tempo desse tratamento, eles começaram a andar. Levei o depoimento de pais, de mães e as crianças, as imagens ontem das crianças que estavam 4 anos. Então, essas necessidades, essas urgências que acontecem dentro do poder público, né, não existe um roteiro preparado ali na prefeitura. O prefeito começa com uma agenda com 5 pessoas, até 50 no final. E fica um doente aqui, aparece uma outra complexidade ali, uma outra necessidade. E o gestor ele tem, no dia a dia, aquele desejo de poder atender e, muitas vezes, salvar a vida e melhorar a vida das pessoas. Está nas nossas mãos, né, esses momentos dentro da prefeitura. E muitas das vezes não dá, você não tem recurso, mas você, para não desassistir, para não deixar de ter o atendimento, você acaba fazendo essas alterações, e essas alterações de forma transparente, clara, todas com a participação da Câmara. Mas muitas das vezes você não tem o dinheiro suficiente para manter as despesas que a prefeitura tem. Rodrigo, e agora com essa conta reprovada
pelo Tribunal de Contas e também pela Câmara Municipal de Capivari, quais os próximos os passos que o ex-prefeito de Capivari vai tomar agora com relação a isso? As duas comissões, elas não fizeram seu relatório bem definido. Tá? Uma conta tem que ser tratada com muita responsabilidade. Não percebi nos relatores dessas duas comissões esse tratamento de suma importância. Só uma pergunta. Das comissões da Câmara Municipal? Das comissões da Câmara. Porque as comissões ela têm a responsabilidade de fazer o parecer e oferecer a cada um dos vereadores, e ontem cheguei na Câmara, muitos dos vereadores não tinham informações necessárias. Eu tive a oportunidade de momentos antes conversar com alguns vereadores e ali explicar. Eu estive na Câmara me convidando nas comissões, tá? Não fui convidado. Eu me convidei aí e fui e expliquei para os membros das comissões. Mas as comissões, elas poderiam fazer diligências, elas poderiam chamar técnicos da época, que eram responsáveis pela elaboração do orçamento, pela parte financeira, para explicar, né, o momento. O tribunal ele fez esses apontamentos, esses 4 apontamentos, e volto a deixar aqui claro que não houve superfaturamento, desvio de dinheiro, está bem claro no relatório das comissões, né, que não houve isso, mas houve um déficit de 7,72 quando a prefeitura briga aí apresenta a defesa no 7,58, que seria considerado pelo Tribunal de Contas. E investimentos que nós fizemos, 7 milhões a mais em educação e 12 milhões naquele ano em saúde, a mais do mínimo constitucional. Está aqui, recursos excedentes. Então o município, 25%, gastou quase 30% na educação, de 15% na saúde, gastou quase 24%. Corresponde só saúde e educação, nós aportamos 20 milhões a mais. Então você pega um déficit de 7,72 que chega aí a 10 milhões, e você tem de um lado um investimento em saúde e educação que chega a 20. Então esse tratamento, essa atenção, infelizmente as comissões dentro da Câmara não levou em consideração e não fez o papel mais importante que ela tem, que é de apurar as irregularidades, trazer as pessoas para falarem, ouvir os secretários, os técnicos da época. Isso não foi feito. Tanto que, numas contas dessa tamanha complexidade, tem 5 parágrafos, um parecer. E agora, então, o prefeito vai recorrer contra essa... Na verdade, agora existe um outro caminho, né? O Tribunal de Contas faz o parecer, o julgamento é na Câmara, e você tem a Justiça agora para questionar toda essa decisão desse julgamento e a tramitação também que existiu dentro da Câmara Municipal. A gente tem visto, né, isso hoje acontecer, os atropelamentos que existem. Órgãos de controles que não têm dentro desses tribunais o mesmo entendimento. Um conselheiro, um auditor fala uma coisa, o outro fala outra, um promotor entende e interpreta de uma forma, o outro de outro jeito, e você como gestor fica nessa insegurança, porque o entendimento de um conselheiro é um, de outro conselheiro é outro, e você fica, né, tanto que eu dei o exemplo aqui, em 2015 o déficit foi maior, foi aprovado as contas por um conselheiro. Em 2016 o déficit foi menor e foi parecer desfavorável para outro conselheiro. Então é saber lidar com isso. Nós estamos vendo um exemplo hoje de atropelamentos que houve e a justiça hoje voltando e cancelando vários processos que aconteceram no passado. Dá o exemplo do Sérgio Moro, né, que hoje de herói, que era, passou a ser vilão hoje e vai responder pela parcialidade, e é isso que ele está sendo acusado, nos processos. E de um outro lado, né, não vou entrar no mérito, mas outro lado, um ex-presidente podendo ser candidato ano que vem. Não estou entrando no mérito, mas eu estou aqui falando da questão da tramitação. Não pode ter abuso, né? Não pode ter... Não pode insegurança jurídica, né? Você não pode, né? E hoje você ficar... E nós ficamos, de 2016 a 2018 principalmente, nessa insegurança. Um falava uma coisa, outro falava outra, um entendia de um jeito, e aí você fica na mão
dessas diversas interpretações e correndo risco de ter injustiças, como foi isso, como foi nessas contas de 2016. Rodrigo, quero agradecer a sua participação na manhã desta sexta-feira, por estar vindo aqui e falando a respeito dessa sessão extraordinária que ocorreu ontem na cidade de Capivari. Eu que agradeço, a Raízes tem feito um papel importante de ouvir os dois lados. Tem a decisão na Câmara e tem o responsável pelas contas de 2016. Poder vir aqui trazer essas informações, deixar claro para a população de Capivari que o parecer desfavorável se deu através de um déficit, né, e não através de corrupção, desvio de dinheiro, superfaturamento, é uma oportunidade que a gente tem de deixar bem claro e prestar contas do período que a gente ficou frente à prefeitura. Muito obrigado, Tony, muito obrigado, Marquinhos. Quero aproveitar aqui essa oportunidade, desejar um ótimo final de semana e um feliz Dia das Mães a todas as mães que nos acompanham e que são ouvintes aqui da Raiz FM. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Nós conversamos com o ex-prefeito de Capivari, Rodrigo Abdala Proença, que falou a respeito da sessão extraordinária que ocorreu na noite de ontem na Câmara Municipal da nossa cidade, que aprovou o parecer do Tribunal de Contas, rejeitando então as contas da Prefeitura Municipal do ano de 2016.